O deputado federal Marcel Van Hatten, representante brasileiro numa reunião com parlamentares de diversos países do BRICS em Brasília, fez um discurso contundente em defesa da liberdade econômica, da democracia e da liberdade de expressão. Durante o encontro, ele expressou forte preocupação com o que descreveu como uso político do bloco como oposição ao Ocidente, citando o ditador Xi Jinping e o presidente Lula. Além disso, Van Hatten denunciou que o Congresso brasileiro tem sofrido perseguição política, colocando-se entre os alvos. O parlamentar destacou que o crescimento econômico sustentável não existe sem liberdade política, instituições sólidas e respeito à lei. O deputado observou que as economias que se abriram ao mercado protegeram a propriedade privada e promoveram um ambiente de negócios estável, que colhem hoje os frutos desse caminho. Ele mencionou países como China, Índia, Indonésia, Nigéria e o próprio Brasil como exemplos de nações que, com diferentes graus de abertura, demonstraram os benefícios da integração econômica. Ana, uma pena que a gente não achou esse vídeo com a participação do deputado Van Hatten hoje nesse evento dos BRICS, que inclusive Brasília está paralisada a semana aí com esse evento, nada acontecendo, aliás, muita coisa acontecendo, mas os parlamentares estão acompanhando esse evento e o deputado Marcel Van Hatten fez um discurso aí bastante contundente. Aliás, boa parte do nosso programa hoje nós estamos falando sobre a defesa da liberdade de expressão e Marcel Van Hatten também foi nessa linha, Ana. Então, Paula, como você disse, boa parte do programa, se não o programa todo, ou quase todos os dias, nos últimos anos, todos os dias praticamente, estamos aqui na Revista Oeste defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade das pessoas de debater nas redes sociais, já que agora o que está no meio desse debate é exatamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19. E tudo isso, Paula, falamos hoje também da primeira emenda à Constituição americana, como os americanos eles têm protegido exatamente a primeira emenda, que fala não apenas na proteção à liberdade de expressão, de imprensa, de petição, adoração, enfim, de manifestação, mas também da proibição do Congresso de fazer leis que restringam essas liberdades. E eu acho que tudo isso, Paula, se resume em uma frase do deputado Marcel Van Hatten: oposição ao Ocidente. Porque tudo isso é a composição principal dos pilares da liberdade no Ocidente. Então, quando a gente fala tanto na liberdade de expressão, de imprensa, tudo isso que comentamos todos os dias aqui, nós estamos falando dos pilares sagrados da civilização ocidental. E esses pilares são muito bem protegidos pelo povo americano, sua Constituição, sua Suprema Corte séria, nada ativista. E eu acho que o Marcel foi muito feliz em colocar tudo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, esse cenário bizarro, né? Eu diria, colocaria dessa maneira, deste sistema totalitário ao qual o nosso país foi submetido, eu colocaria tudo isso nessa expressão que o deputado disse: oposição ao Ocidente. O que nós vivemos hoje no Brasil é uma oposição ao Ocidente. Imagina você mandar prender humorista por causa de piada. Eu até fiz uma postagem, um tweet na Rede X ontem, depois da notícia, né, da condenação do humorista comediante Léo Lins. Eu falei, nossa, o Brasil em 2025 agora mandando prender humorista. Olha, para virar regime totalitário de vez, precisa perseguir dissidentes políticos, calar opositores, censurar as redes sociais, censurar a imprensa. Bem, já chegamos lá. É isso. Hoje o Brasil vive uma oposição aos pilares da civilização ocidental.
O Piotr, deixa eu destacar a fala do Marcel Van Hatten nesse ponto que a Ana trouxe de oposição ao Ocidente, né, o BRICS. O deputado disse o seguinte, aspas, alguns líderes, incluindo o governo brasileiro, parecem mais interessados em transformar o BRICS num bloco de oposição ao Ocidente, ao invés de uma plataforma de cooperação baseada em respeito mútuo. Essa abordagem é prejudicial, fecho aspas, para o deputado Van Hatten. A ideia original do BRICS, tanto que tem até um banco para isso, era criar mais uma alternativa de um banco de fomento focado na região, embora possa fazer empréstimos para fora dos associados também. Porque era a lógica de, digamos, ter uma cooperação econômica maior, sedimentada no hemisfério, enfim, nessa parte de baixo do hemisfério, ou seja, no hemisfério sul, de países que tinham ali algumas semelhanças, né? Todos ali, a Rússia tem uma situação um pouco diferente, mas todos em algum momento eram emergentes. Ou seja, as necessidades de emergentes, em que pese o fato de elas também terem sido atendidas pelo Banco Mundial, o Banco Interamericano, não foi tão diferente assim, mas você criaria um banco a mais. E é tudo baseado em cooperação econômica. De uns tempos para cá, e o deputado Marcel Van Hatten está coberto de razão, estão usando o BRICS como uma plataforma política de oposição ao que podemos chamar de valores ocidentais. E aí chama a atenção de como é que o Brasil, que está no Ocidente, está fazendo parte disso. Mas a cabeça do Lula é uma cabeça de extrema esquerda, ali tanto que ele passa pano para o que faz o Hamas, só para se ter uma ideia. E manda o vice-presidente dele naquela reunião com aquelas figuras todas, algumas nem mais estão aqui, porque eram terroristas e foram caçados. Porque terrorista tem que ser caçado. Terrorista provoca terror, simples assim. Agora, é a jogada mais, podemos chamar, do ponto de vista diplomático, estúpida, porque o crescimento econômico é que te dá poder. Essa é a lógica. Vamos recuperar rapidamente a história aqui, né? Tem uma frase que é célebre sobre os Estados Unidos, que antes da Segunda Guerra Mundial, a eleição nos Estados Unidos só interessava aos americanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos, além de terem sido vencedores e terem dado ajuda à Europa para vencer o nazismo, eles também se tornaram poderosos economicamente, mais poderosos que qualquer outra nação. É exatamente a preponderância econômica que te dá um poder. Era isso que o BRICS pretendia lá atrás. A mera discussão ideológica desse aqui, de um grupelho no meio da Arábia Saudita ou no meio do Oriente Médio que é favorável ao terrorismo, não é diferente do que, lamentavelmente, em algum momento, o BRICS corre o risco de estar fazendo e talvez esteja fazendo. É oposição a um modelo de entendimento de mundo. Está tudo errado. Você primeiro se solidifica economicamente, depois você começa a dar pitaco no mundo. Funciona assim e dá certo.